Esdras, no capítulo 3. Esdras, capítulo 3. Vamos ler o versículo 10, onde está escrito assim: quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces de sua casa. Amém. Quando nós lemos este trecho da palavra de Deus, podemos pensar tantas coisas, podemos nos situar exatamente nesse espaço, quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor. Você já foi a uma obra onde estão preparando alicerce, essas coisas? O que é que tem ali? Muita pedra, areia, lama, ferro. Normalmente as pessoas que estão trabalhando ali, elas usam bota. Mas aqui tem uma coisa exatamente que chama a atenção. Aqui está dizendo que nesse ambiente onde os edificadores lançavam os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas. Vocês já viram o que é sacerdote paramentado? Quem já foi católico aqui? Eita, tem muita gente que faz assim mesmo. Graças a Deus que Deus lhe trouxe. Vocês já viram sacerdote paramentado daquela missa do galo? Aquelas roupas chiques, muita seda pura, os sapatos finas, sapatos brilhantes num ambiente desse. E a Bíblia diz que os sacerdotes foram paramentados e com trombetas. Trombeta é um instrumento que em Israel só era tocado em ocasiões especiais, para assentamento de reis, para convocação do povo para momentos solenes. A trombeta foi tocada no Monte Sinai, quando Deus vem sobre o Monte Sinai, que queria falar com Israel. A Bíblia diz pela boca de Joel: tocai a trombeta em Sião, dai voz de rebate no meu santo monte, perturbem-se todos os moradores da terra. Olha o som da trombeta. O som da trombeta é tocado em Sião e toda a terra ouve. A trombeta é um instrumento tão especial, que cada toque de trombeta tem um nome. Mas existe um toque de trombeta que nunca foi ouvido. O nome desse toque é Tishri. Só será tocada uma vez e vai ser para o arrebatamento da igreja. Tishri. Então, trombeta é um instrumento, eu não vou dizer sagrado, mas um instrumento solene, um instrumento precioso, um instrumento que não é tocado em qualquer lugar,
nem em qualquer ocasião. Agora, vamos voltar para a leitura do versículo 10. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas. Agora, como se fosse pouco, vêm os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor por se terem lançado os alicerces do templo do Senhor. Então, isso aqui nos diz que alicerce é coisa séria. Alicerce é coisa séria. Você dá atenção a alicerce mesmo? Você pensa em alicerce? Você vai comprar um apartamento. Você vê que andar que vai ficar, quantos quartos, banheiros, salas, a dimensão da cozinha. Você vai botar ali as pessoas que você ama. Alguma vez você pergunta: quem calculou o alicerce desse prédio? Será que esse prédio não vai cair? Nós já vimos aqui no Rio de Janeiro o Palace 2 ruir. Nós já vimos o elevado do Paulo de Fronten cair. Por quê? Cálculo mal feito. Você vai à construção do shopping do seu bairro. Você fica tanto tempo esperando que aquele shopping fique pronto. No dia da inauguração, você vai com tudo e vitrines maravilhosas, não é? Boutiques lindas e principalmente a praça de alimentação, escada rolante, tudo mais. Você pergunta: quem calculou o alicerce desse prédio? Será que ele vai cair? Sabe por que nós não damos atenção ao alicerce? Porque alicerce ninguém vê. O alicerce existe, mas ninguém vê. E nós damos atenção àquilo que vemos. Jesus Cristo, lá em Mateus 6, ele fala sobre alicerces. E quando ele fala sobre alicerce, ele dá exemplo de dois homens. Um homem que constrói suas casas. Os dois homens constroem suas casas. Mas acontece que um coloca como alicerce areia e o outro coloca como alicerce rocha. Quando você olha para essas duas casas, está tudo igual. Não tem problema, porque ninguém está vendo o alicerce. Só que Jesus Cristo disse, começou a chover lá na cabeceira do rio. A água subiu, o vento soprou e a água veio como embate sobre as duas casas. A casa que tinha sido construída sobre areia foi levada pela corrente, mas aquela que foi construída sobre a rocha ficou. Qual foi a diferença? O alicerce. Exatamente aquela parte que ninguém vê. Como nós somos levados pelas coisas que vemos. Como nós nos impressionamos com as coisas que vemos. Como contamos por certeza
certeza aquelas coisas que vemos, quando sabemos especificamente que aquilo que não vemos deve ser considerado. Nós estamos no momento, seguramente, a reta final dos últimos tempos, porque a Bíblia diz em Atos 2, claramente, que os últimos tempos começaram no dia de Pentecostes. Os últimos dias. Está escrito em Atos 2, que os últimos dias começaram no dia de Pentecostes. Atos 2, versículo 17. Ora, se os últimos dias começaram no dia de Pentecostes, já vai fazer 2000 anos que esses últimos dias estão acontecendo. Eu estava falando sobre isso outro dia e um rapaz me disse: mas irmãs, esses símbolos de guerras, o homem foi sempre belicoso, sempre houve guerra. Eu disse: guerra mundial, quando foi que houve? Antes de Pentecostes, quando houve uma guerra mundial? Ah, sim, pois é. Nós estamos, já passou a Primeira Guerra Mundial, já passou a Segunda Guerra Mundial, e nós sabemos que a terceira certamente será Armagedon. Então, por que nós estamos brincando com os alicerces da palavra de Deus? A nossa fé, qual é a base da nossa fé? Quando Jesus Cristo levou seus discípulos para Cesareia de Filipe, ele estava tendo muito trabalho, ele estava ministrando demais e vivia sempre no meio do povo, não tinha muito tempo de ministrar especificamente para seus discípulos. Então ele tomou seus discípulos e levou para um lugar aprazível. Isso está escrito no capítulo 16 de Mateus. Ele levou para Cesareia de Filipe. Se nós prestarmos atenção, em Israel tem duas Cesareias: Cesareia Marítima e Cesareia de Filipe, que fica na cabeceira do Jordão. Ali era um lugar maravilhoso, lugar de descanso, um lugar tão aprazível que era cobiçado por muitas nações. Toda hora entravam, se apossavam de Cesareia, depois era retomada, mas no último tempo, na época de Jesus, Filipe, da dinastia de Herodes, tinha tomado Cesareia e tinha construído, feito anfiteatros. Estava linda, linda, linda a cidade. Então ele deu o nome de Cesareia de Filipe por causa de homenagear a dinastia dos Césares, do Império Romano, e Filipe porque ele era da dinastia dos Herodes. Só que o nome primeiro daquela região tão linda era Pânio ou Panéias, porque era uma região consagrada ao deus Pan. Pan significa, é o panteão de todos os deuses gregos, e nós sabemos das centenas e centenas de deuses gregos. Então ali havia o desfile de todos os deuses gregos. Jesus então chega lá com seus discípulos, e nesse desfile de deuses gregos, que não são deuses, Jesus
pergunta para seus discípulos: quem dizem ser o Filho do Homem? Em outras palavras, o que o povo diz a meu respeito? Quem eles dizem que eu sou? E os discípulos, com muita facilidade: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, ou Jeremias, ou qualquer um dos profetas. Você viu? Você observou que os discípulos de Jesus aceitavam com facilidade que Jesus fosse reencarnação de um pecador, porque tanto João Batista como Elias, como Jeremias ou qualquer profeta eram pecadores. Então eles aceitavam. Jesus ficou parado olhando para eles, e o Pai, na sua infinita misericórdia, soprou para Pedro. E Pedro disse, e quando Jesus disse: mas vós, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus se voltou para Pedro e disse: tu és bem-aventurado, Simão Bar-Jonas, filho de João, porque não foi carne, não foi sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora vamos ver. Cristo, rocha. O que é Cristo? O que significa Cristo? Porque fala-se tanto Cristo, cristianismo, cristologia. Christos, do grego solução. Cristo é um pacote de soluções que o Pai trouxe para a humanidade. Quando houve o pecado primeiro no céu, existem dois arcanjos que conhecemos: o arcanjo Lúcifer e o arcanjo Miguel. O arcanjo Lúcifer liderou uma rebelião de anjos, e por causa disso ele virou Satanás, e os anjos que o acompanharam viraram demônios. Mas Deus não moveu um dedo para redimi-los. Caíram, mas quando houve a queda do homem lá no Éden, na mesma hora, Deus se levantou e, falando com Eva, e Satanás, que estava travestido de serpente. Eu gosto de dizer que Satanás é o primeiro travesti da história. Deus diz: eu colocarei inimizade entre a tua descendência e o seu descendente. Ele te ferirá o calcanhar, mas mulher, o teu descendente lhe esmagará a cabeça, o domínio, o governo, o poder. Então Deus tomou para si a incumbência da redenção, e para isso ele organizou um pacote chamado Cristo. Cristo é a solução para a humanidade caída, porque não foi só a humanidade que caiu. Nós sabemos que quando Adão pecou, Deus diz: Adão, por tua causa, amaldiçoada é
toda a terra. Tudo que pertence à terra, animais, vegetais, minerais, tudo. Tudo ficou sob maldição. Então Cristo é o pacote de soluções. E esse pacote, quem ficou incumbido foi o Filho de Deus. Filho de Deus. Ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo, e é sobre esta declaração que a igreja está se fortalecendo a cada dia. Nós vivemos hoje no momento em que muitas vezes nós fazemos o que aconteceu lá em Cesareia de Filipe. Jesus Cristo estava do lado de um panteão de outros deuses, muitos deuses, e Jesus Cristo ali, e os discípulos achavam que ele podia ser só mais um deusinho. Hoje Jesus Cristo, para muitos, mesmo na igreja, compete com um Deus chamado Mamon, o Deus do dinheiro, o Deus da riqueza. E quantas vezes nós vamos atrás de Jesus para ver se ele dá dinheiro, para ver se ele dá prosperidade financeira. Vamos atrás de Jesus para ver o que ele vai fazer por nós. Meus irmãos, nós precisamos seguir a Jesus pelo que ele já fez lá na cruz. Está pronto. A Bíblia diz que lá na cruz ele nos constituiu reino e sacerdotes para seu Deus e Pai. Lá na cruz ele se fez maldição no meu lugar. Lá na cruz ele levou a minha a minha miséria. Lá na cruz ele levou a minha morte. E como que eu vou atrás do que ele vai fazer? O que ele vai fazer é consequência de eu estar nele. Mas eu tenho que seguir a Jesus pelo que ele já fez por mim. Quantas vezes nós ficamos maravilhados com as coisas do mundo, a ponto de esquecermos que seguir a Jesus Cristo se trata de seguir e caminhar para um reino eterno e espiritual. E vemos a igreja caminhando nesse patamar tão terrível, e eu me pergunto como é que nós chegamos a esse ponto de degradação em tão pouco tempo. A nossa cultura caiu, se esvaziou. O desrespeito hoje é total. Os nossos líderes são desonrados. Os nossos líderes mentem. Os nossos líderes roubam. Os nossos líderes são assassinos. Onde foram os nossos estadistas? Vocês notaram que as coisas pioraram muito? Deus falou isso para Nabucodonosor naquela estátua, quando ele diz: a cabeça é de ouro, os braços são de prata e o ombro.
Os quadris são de bronze, as pernas são de ferro, e o pé em parte ferro, em parte barro. A cabeça de ouro, o Império Babilônico, caiu, foi tomado pelo Império Medo-Persa. A qualidade do metal vai piorar, porque o que era ouro, agora o governo vai ser de prata, que é inferior ao ouro. Vem Alexandre o Grande do Império Greco-Macedônico e toma o Império Medo-Persa. Os braços e o ombro de prata caíram, agora está nos quadris de bronze. Bronze é inferior à prata, que é inferior ao ouro. Alexandre o Grande, com 32 anos, tomou uma bebedeira, teve um febrão e morreu. O império dele foi dividido por 4 generais. O mais conhecido de nós é Ptolomeu, que tomou o Egito. Um dia, o Império Romano veio e tomou. Acabaram-se os quadris de bronze, foi para o ferro. Império Romano. Quem tomou o Império Romano? Ninguém. Ele se diluiu, ele se misturou. Os pés são em parte barro e em parte ferro. Eu quero lhe perguntar, você, quando tiver tempo, leia em casa capítulo 2 do livro do profeta Daniel. Por acaso ferro e barro dão estrutura para uma estátua multimetálica? Não. Então nós estamos vivendo nessa época, essa época de confusão, essa época de engano, essa época de mentira. Meus irmãos, isso que está acontecendo não é no Brasil, é no mundo todinho. É desse jeito que nós estamos. Nós vemos uma decadência da nossa cultura total. Por quê? Porque nós abandonamos os princípios criados por Deus e nós nos afundamos no poço da imoralidade, no poço da degradação que consumiram Sodoma e Gomorra. E aí, com o declínio moral, o que é que vem? A desintegração política, econômica, social, uma vez que a secularização vai sendo difundida pouco a pouco, através das nossas diversões. Vão ensinando para crianças, desde pequena, a criança se adapta a ver figuras horrorosas. Ela acha bonitinha aquela deformidade. Ela vai acostumando, pouco a pouco, não é? A indústria do entretenimento vai assediando as crianças para o que é pior. E até mesmo, meus irmãos, nossos valores tradicionais e a nossa fé cristã vão sendo pisoteados. Será que nós não vamos acordar para isso? Não sei. A própria mídia, não sei se vocês já notaram. Qual foi a notícia boa que você ouviu essa semana? A própria mídia anuncia chacinas, revoltas, caos, anarquia. Mataram 50, anteontem mataram 400. Foi! Uau! Não sentimos nada. 400 pessoas que perderam a vida, viúvas que ficaram, órfãos,
fome, dor, mau cheiro de corpos em decomposição. Ah, mas é para lá. A família tradicional, que consistia de pai, mãe e filhos, vai se deteriorando gradualmente, não é? Hoje em dia, o pai tem os filhos, sai de casa, vai com outra mulher que já tem não sei quantos filhos, e fica uma família diversificada. Perversões que alguns anos atrás não seriam aceitas, hoje elas se impõem como um estilo de vida próprio. Até mesmo o conceito de macho e fêmea são declarados ridículos. Hoje, a pornografia nacional, que eu já chamo de internacional, a internet, você sabia que a internet tem mais de 24,5 milhões de seguidores? Os casamentos, viraram moda, mas não casamento de homem com mulher, de homem com homem, mulher com mulher. Deus instruiu a Josué, Deus, meus irmãos, o nosso Deus, o Pai que nunca muda. Deus se move, mas não muda. Ele instruiu a Josué a destruir todas as tribos de Canaã, porque operavam desse jeito, porque tinham práticas, estas mesmas práticas que hoje nós aceitamos. Em Levítico 18, Deus faz uma lista de práticas abomináveis e diz que não as aceitará, mas hoje nós aceitamos. Nós aceitamos. E Deus disse que não vai aceitar. Eu estou dizendo isso para ver se a gente acorda. Porque quando eu vejo a situação da igreja hoje, eu me lembro daquela história do Mágico de Oz. Vocês devem ter lido o Mágico de Oz. Eles já tinham saído de Kansas City há muito tempo, quando o mágico pergunta para o Totó: Totó, eu acho que nós não estamos mais em Kansas. Já tinha saído há muito tempo e não tinha percebido. Onde estão os alicerces da igreja? Porque parece que nós fomos levados por uma enxurrada. Onde estão os alicerces da nossa fé cristã? Em que nós estamos baseados? Em que nós estamos fundamentados? Quando João Batista começou a pregar, ele diz a palavra, ele começou no deserto da Judeia, e a pregação dele era: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Esse arrependei-vos aí não é uma sugestão, está no imperativo afirmativo, é uma ordem: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Depois, João Batista foi preso, decapitado, para ser decapitado.
Jesus Cristo começa a pregar na Galileia. Como é que Jesus começa a pregar? Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Mais uma vez, arrependei-vos. No dia de Pentecostes, quando Pedro faz aquele sermão, primeira vez que um pecador faz um sermão no poder do Espírito Santo, o Espírito Santo já na terra, quando o povo percebeu que eles tinham matado na cruz o Messias, eles perguntam para Pedro: e agora, o que faremos? Resposta de Pedro: arrependei-vos, crede no Senhor Jesus, recebereis o dom do Espírito Santo. Mateus 24 diz que Jesus mandou que se pregasse arrependimento para o cancelamento dos pecados. Você diz assim: irmã, no dia em que eu ouvi a palavra da verdade, o evangelho da salvação, eu criei, eu me arrependi dos meus pecados, me rendi a Jesus Cristo. Eu disse: glória a Deus. Nesse dia, o seu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro para a eternidade. Você foi transportado do império de trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Você nunca mais entrará em julgamento. Você passou da morte para a vida e Deus lhe deu o Espírito Santo. Então pronto. Não. Começou. Mas irmã, já me arrependi. Arrependimento é um ato contínuo. Nós lemos primeira carta de João, no capítulo 2. João escreve essa carta para pessoas como nós. Ele escreve a carta para a igreja. A igreja é a reunião das pessoas que já se renderam a Jesus Cristo, que já são filhos de Deus e que têm o Espírito Santo. Para esse povo como nós, no capítulo 2 da primeira carta de João, ele diz: filhinhos meus, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Se todavia pecardes, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. João aqui deixa claro que o pecado não é uma tônica na nossa vida, porque aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. O pecado pode acontecer como um acidente, mas se acontecer, não fique preso na culpa, corra para o seu advogado. O que é que Jesus diz a respeito disso? Jesus diz, se você abrir a sua Bíblia, no capítulo 13 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, você vai ver o que Jesus diz a respeito disso. João, capítulo 13, Jesus estava à mesa com seus discípulos e de uma hora para outra ele teve um insight. Ele pensou: todas as coisas o Pai botou nas minhas mãos. Eu sou o Senhor do universo. Eu sou o Senhor dos céus e da terra. E sabendo que ele viera do Pai, conhecia a sua origem. E sabendo que ele voltava para o Pai, ele conhecia o seu destino.
Ele levantou da mesa, tirou a capa de cima, pegou uma bacia, pegou uma toalha, botou no ombro, pegou uma bacia, encheu d'água e passou a lavar os pés dos discípulos. Capítulo 13 aqui. E lá vem Jesus lavando os pés dos discípulos. Olha o que acontece no versículo 8. Quando chega aos pés de Pedro, Pedro diz assim para ele: nunca me lavarás os pés. Nunca me lavarás os pés. E Jesus, que estava abaixadinho ali, olhou assim bem dentro da cara de Pedro e disse para ele: se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Pode ver, está escrito. Se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. E Pedro pediu: Senhor, não somente os pés, mas as mãos, a cabeça. Jesus Cristo disse para ele: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto mais ao mais está todo limpo. Eu sempre dou um exemplo assim: se você tomou banho para vir para a igreja, enquanto você está se arrumando, você vê que seu cachorrinho está correndo na direção da rua. Você corre e vai pegar o bichinho antes que ele seja atropelado. Bota para dentro de casa, tranca o portão. Aí você diz: pronto, sujei os pés. Você vai tomar banho toda? Não, vai lavar só os pés, né? É isso que Jesus está dizendo. Quem já se banhou não precisa de lavar senão os pés. Quando nós vemos aqui, quanto mais está tudo limpo. Quando nós vemos aqui, no capítulo 6 de 1 Coríntios, Paulo fala disso. No versículo 9, ele diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem roubadores, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, tais fostes, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Pode ser que você tenha roubado, adulterado, mas um dia você ouviu a palavra da verdade, você se arrependeu de tudo, você se rendeu a Jesus Cristo. A Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará misericórdia, porque Deus diz: para contigo usarei de misericórdia, e dos teus pecados jamais me lembrarei. Você fez isso no passado. No dia que você se rende a Jesus Cristo, você é lavada, você é purificada, você é justificada. Agora é outra vida. Quando nós entramos para o reino,
quando nós entramos para o reino. Nós temos um Senhor, um dono, um proprietário. As pessoas falam muito de Jesus como Salvador, mas Salvador todo mundo quer. Estou salvo, pronto. Não. O plano de Deus para nós, meus irmãos, não é salvação. O plano de Deus para nós é santificação. A palavra de Deus nos diz em Efésios 1: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, em Cristo, desde a fundação do mundo, para sermos santos. Não é para sermos salvos. Deus não nos escolheu em Cristo para sermos salvos, é para sermos santos. Só que ninguém podia nos salvar, e ninguém pode ser santo sem ser salvo. Então Deus mesmo, Ele vai lá e nos salva para que sejamos santos. Então, a questão do arrependimento é um ato contínuo. Você tem que estar o tempo todo revendo o seu dia. Chegou de noite, tira 10 minutos, fica com seu Senhor, para ver em que é que você pecou, para entregar a Ele, porque só Ele pode lhe lavar, para continuar a sua vida. Isso é básico, isso é alicerce, isso é fundamento da nossa fé cristã. E como o arrependimento tem sido negligenciado. Um dia eu estava pregando numa igreja em Campo Grande. Era um dia de quarta-feira. Quando eu comecei a pregar sobre arrependimento, um homem levantou lá no fundo, gritou, esbravejou: passa um dia de trabalho, vem para cá para ouvir uma palavra que anime, vem este urubu falar de pecado. E saiu, me chamou de urubu. Eu não gostei. O que é que eu ia fazer? Bem, passaram-se uns 5 anos. Um dia eu estou pregando na PIB do Recreio, pastor Wander. Preguei tudo direitinho. Quando eu vou saindo na porta, tinha lá um senhor esperando por mim. Irmã, eu preciso falar com a senhora a sós. Pois não, meu irmão, vamos falar. Ele estava chorando. Eu preciso lhe pedir perdão. Eu disse: de quê? Nunca vi o senhor nunca me fez mal nenhum. Um dia lá na igreja Monte Oreb de Campo Grande, a senhora estava pregando sobre arrependimento. Eu gritei: ah, foi o senhor? Eu disse: meu irmão, eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Por que você me chamou de urubu? O cabo é mais preto do que eu. Tem um ditado italiano assim: a língua bate onde o dente dói. Eu acho que eu estava pregando arrependimento só para aquele homem que estava precisando, mas graças a Deus ele lutou
voltou, ele ficou com raiva de mim, porque ele acha que fui eu que apontei o dedo na ferida dele. Mas graças a Deus se arrependeu. Porque sem arrependimento não há cancelamento de pecados. Existe uma estatística triste, eu não gosto de falar dessas coisas. 2016, fizeram uma pesquisa, o maior número de divórcios nos Estados Unidos é entre os evangélicos. Maior número de divórcios entre os evangélicos. Dá para você entender isso? Mas eu tenho duas coisas para dizer a esse respeito. Primeiro, Jesus Cristo não disse: ide em meu nome, fazei evangélicos de todas as nações. Ele diz: fazei discípulos. Uma coisa é um discípulo, outra é um evangélico. Um discípulo de Jesus Cristo, ele pensa como Cristo, ele faz como Cristo faria. Ele sabe a palavra de Deus, ele ora, ele faz discípulo. O evangélico, ele memoriza 2 versículos daqui para ali, vai dizendo: eu sou evangélico, e vai fazer, não tem compromisso com Deus. Quando nós pensamos nisso, se é o pecado é anulado pelo arrependimento. Olhe bem, a moça e o rapaz, tão bonzinhos dentro da igreja, eles começam a namorar. Pega daqui, beija dali, esfrega dali, meus irmãos. Os hormônios do seu filho não são convertidos. Os hormônios da sua filha não são convertidos. Pega uma moça de 15, 16 anos, um rapazinho de 18, bota os dois juntos a se beijar. O que você acha? Aonde eles vão chegar? Vamos esperar completar 25. A impureza vai entrando. Impureza é pecado? É um pecado contra a lei da pureza. E a lei da pureza é de Deus. Entra a imoralidade sexual. Entra. E eles são filhos de Deus. E eles são filhos de Deus. Vai lá um dia, vamos casar. Casa. Já fizeram de tudo. Sai pela porta da igreja e vai para a lua de mel. Ai, agora graças a Deus pode tudo, não tem mais culpa. A culpa não existe. E o pecado cometido no namoro e no noivado, o que foi que aconteceu com ele? Foi desfeito? Casamento não anula pecado. Se você encontrar alguma coisa escrita contra isso, me avisa que eu preciso aprender. O que anula pecado é arrependimento. Não houve arrependimento do pecado cometido no namoro e no noivado. O casalzinho vai para o casamento com um rombo chamado imoralidade sexual, dando acesso e legalidade a castas de demônio de sexualidade imoral. Não dou 2 anos. Eu, Edmeia, não dou 2 anos. Para eles estarem sentindo que a mulher é frígida, que eles precisam de umas
uns filmes mais apimentados e buscando filmes de imoralidade para se excitarem. Por quê? Porque a casta de imoralidade sexual já entrou. E daqui a pouco, a moça, na hora de dormir, sente dor de cabeça. O casamento começou a desmoronar. Por quê? Pecado cometido no namoro e do noivado, que ninguém dá atenção, porque já se acostumaram com a debilidade sofrida por ação da impureza, da imoralidade. Por isso, os casamentos entre cristãos chamam a atenção pela grande quantidade de divórcio, porque são casamentos feitos cuja base é a impureza, é o pecado. Quando se constrói sobre o pecado, sabemos que o salário do pecado é a morte. A conta vai chegar. A conta vai chegar. Mas eu não quero deixar vocês sem dizer que Deus tomou providência para ele. Quando você vai, Deus ainda é seu Pai. Quando Jesus Cristo estava orando, os discípulos disseram para ele: mestre, eles perceberam que na oração de Jesus havia alguma coisa que era diferente. Disseram: mestre, ensina-nos a orar. E Jesus Cristo: tudo bem. Quando orardes, dizei Pai nosso. Aquele Pai foi um tabefe na testa dos discípulos. Eu chamar Deus de Pai? Aqueles discípulos conheciam todas as orações do Antigo Testamento, nunca viram um sacerdote, um profeta. Olha, nem Abraão, que era amigo de Deus, chamou Deus de Pai. Nem Moisés chamou, que falava com Deus face a face, chamou Deus de Pai. Nem Davi, que tinha um coração semelhante a Deus, não chamou Deus de Pai. Como é que eu vou chamar a Deus de Pai? Jesus Cristo disse: quando vocês estiverem juntos, vocês digam Pai Nosso. Mas tu, sozinho, entra no teu quarto e fecha a porta e ora ao teu Pai em secreto. E o teu Pai que te ouve em secreto te recompensará. Entra no teu quarto, tenha uma conversa com teu Pai. Confessa o pecado que você cometeu da imoralidade sexual, porque isso é prostituição. Lá no namoro, confessa, entrega, porque na hora que você entrega, Ele lava você. Fecha a porta para que o inferno está mandando para dentro do seu relacionamento, porque pecado confessado está na mão de Deus, está resolvido. Nós precisamos saber que arrependimento é alicerce da nossa fé cristã. Santidade, arrependimento, novo nascimento são pilares na nossa fé cristã. E hoje em dia já não se prega mais, porque de uma hora para outra parece que ficou obsoleto.
Quando a sociedade estava tão ruim no Egito, Deus tirou o seu povo. Lembra? Quando Sodoma e Gomorra estava tão ruim, Deus tirou Ló. Quando a terra estava cheia de corrupção e violência, Deus tirou Noé e mandou o dilúvio. Pelo que nós vemos hoje como está a terra, não dá mais para piorar. Está na hora de Deus tirar a sua igreja. O que eu desejo é que nós todos estejamos prontos para subir. Só não podemos esquecer que aqueles que vão no arrebatamento são os que estão em Cristo, os que morreram em Cristo e aqueles que aqui na terra estão em Cristo. Portanto, meus irmãos, vamos abrir os nossos olhos, vamos buscar vidas sérias com Deus, vamos dar atenção à palavra de Deus. Lembre o que Jesus disse para Pedro: se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Quer dizer, aquele que tem